Ótimo, perfeito. Boa tarde, gente. Eu sou o professor Christian, coordenador de fonoaudiologia. Estou presente aqui junto com a professora Érica, da coordenação de enfermagem, também representando. E vim aqui convidar vocês todos a participarem da palestra com a doutora Maraísa Frota. Ela está no Sul, vai palestrar principalmente diretamente para a gente, certo? É uma médica da família. Ela trabalhava aqui em Manaus e foi recentemente para o Sul, que a gente já vai fazer 2 anos, né, doutora? A doutora já está presente. Já. Só um minutinho. E vamos dar início à nossa palestra. Seja bem-vinda, doutora Maraísa. Esses são nossos alunos. Eu quero que todo mundo se apresente, o curso, principalmente, para a gente saber a demanda do curso, que tem farmácia, enfermagem, fono, para a doutora saber o nível da linguagem que ela tem que passar para os acadêmicos para todos, né? Da FAMetro. Desculpa. Tudo bem, doutora? A maioria é enfermagem e fono até agora. Fisioterapia, psicologia. Então, realmente, vai ser uma palestra bastante multiprofissional. Aqui, a doutora já está aqui. Tá. Eita, bastante fono. Deixa eu falar aqui, doutora. Só um minutinho que travou aqui para a doutora. Vou só falar aqui no privado para ela entrar, para ela sair e entrar novamente. Pronto, estou de volta. Pronto, doutora, seja bem-vinda. Eu vou desligar meu microfone. Nós temos, em média, 75 alunos.
de enfermagem, Tá. psicologia, fono, fisioterapia. Aí eu deixei aqui, eu vou ficar anotando as perguntas deles, o que você prefere? No final, ou você quer que eu interrompa cada pergunta? Não, pode ser mesclado, de repente. Se for algo muito ali importante ali no meio, pode interromper sim. Ah, tá bom então. Então, sinta-se à vontade. Tá bom, então. Então, vamos lá, gente. Boa tarde. Eu sou Maraísa Frota, sou médica de família e comunidade. Tenho atuação tanto nas equipes de atenção primária, como estou aqui na saúde suplementar, aqui em Joinville, Santa Catarina. E em Manaus eu tinha uma atuação bem próxima ao Christian, a Lúcia, para quem conhece, em uma equipe domiciliar, que também é um dos braços que eu faço de atendimento, né? Então, nesta questão de equipe multidisciplinar, né, é bem importante a questão desse tema, para que todos que estão aqui presentes entendam o quanto é importante. Eu vou falar um pouco da atuação de cada membro, não vou me aprofundar muito, até porque cada membro, eu acho que alguém já deve ter falado alguma coisa, sobre cada profissional já tem suas áreas de atuação, mas eu vou dar uma pincelada geral, né? Eu, na minha formação, eu fui muito pautada para trabalhar em equipe multidisciplinar, né? Na minha formação, que eu digo, da residência de medicina de família. A faculdade de medicina acaba que não nos deixa tanto com essa formação para Voltei, desculpa aí, porque está caindo muito a internet por aqui também, eu acho que é uma realidade brasileira. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Então, vamos lá. Ai, espera aí. Só um pouquinho. Por que não está aparecendo? Deixa eu ver só se eu consigo aqui abrir, só um pouquinho. Problemas técnicos. Por que não apareceu, senhor? Opa, pronto. Agora sim. Eu vou entrar com o do... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Tá conseguindo aparecer a apresentação aí direitinho? Tá, doutora, tá sim. Beleza, então eu vou falando, eu vou seguir aqui, né? Eu vou sair do vídeo e vou continuar aqui, tá bom? Então vamos lá. O tema aqui é
além da atuação da equipe multidisciplinar, né, é a questão da importância de cada um desses membros da equipe multidisciplinar em cuidados paliativos, né? Então, vamos lá. Em cuidados paliativos, não existe cuidado paliativo sem trabalho em equipe. Não existe. Assim, falou em cuidados paliativos, você não pode dizer, você só fisioterapeuta sozinho, não pode dizer que está fazendo cuidados paliativos se você não é acompanhado por uma equipe, né? Você, enfermeiro, também não. A equipe mínima de cuidados paliativos, ela deve ser composta por pelo menos 2 membros de profissionais de saúde. Pelo menos a equipe mínima, pelo menos o médico e o enfermeiro, para iniciar um cuidado paliativo a um paciente que necessita. Mas, claro, que o ideal é que se tenha muito mais outros membros dessa equipe participando. Por quê? Porque todos da equipe multidisciplinar, tem muito a contribuir, tá? Então, cada um, dentro do seu conhecimento, vai contribuir com a equipe. Não existe a questão da hierarquização, apesar de que, tradicionalmente, as equipes multidisciplinares, as equipes de saúde, sempre tem a figura, por exemplo, do médico como o membro principal da equipe, né, comandando os outros membros dessa equipe. Mas, na questão do cuidados paliativos, é importante entender que não existe essa hierarquização. Existe troca de conhecimentos para algumas situações, que, por exemplo, o médico é que vai precisar estar à frente, ou o enfermeiro, mas não existe essa questão de, por exemplo, eu mandar no trabalho do fisioterapeuta, eu mandar no trabalho do fonoaudiólogo, ou do enfermeiro, ou do nutricionista. Cada um vai trazer o seu conhecimento e assim a gente vai formar o plano de cuidados daquele paciente. Tá? A equipe multidisciplinar, ela precisa observar o paciente sob todas as suas dimensões, seja ela social, espiritual, familiar, a condição ali em que ele se encontra naquele momento. Então, cada membro dessa equipe precisa entender o paciente sobre todos esses aspectos, porque senão não terá como fazer essa atuação com esse paciente, né? Pensando sempre em abordar a pessoa como centro do cuidado, e não a doença. Claro, cada um vai ter que saber que doença que aquele paciente está apresentando, o grau de evolução daquela doença, a gravidade, o quanto aquela doença está mexendo com a vida dele, mas principalmente pensar nesse paciente como um todo, e ele é o centro do cuidado. Isso aí é uma prerrogativa não só dos cuidados paliativos, mas a medicina de família, ela também foi a medicina de família que acabou me ensinando muito sobre ter o paciente no centro do cuidado. E o que seria o centro do cuidado, do paciente no centro do cuidado? É entender ele sobre aquelas dimensões que eu falei. É entender que esse paciente, ele é uma pessoa que já tem uma casa, tem uma família, tem um cachorro, tem o seu trabalho, tem as suas preocupações, tem seus medos, e aí precisa, toda e qualquer intervenção que for feita a este paciente, ela precisa ser focada nele com esse cuidado, tá certo? E o compromisso dessa equipe multidisciplinar, na importância que ela tem, é o compromisso com a qualidade de vida e o bem-estar da família e do paciente. Lembrando que quando falamos de cuidados paliativos, nós precisamos entender que paciente e família são uma unidade só. Então, tudo que fizermos, prestarmos de atendimento ao paciente, precisamos incluir a família nesse cuidado, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada membro da equipe, né? Dentro do cuidados paliativos. Então,
a figura do médico, né? Ou o papel do, como eu botei brincando aqui na apresentação, o papel do doutor médico, né? Então, como eu falei anteriormente, o médico aqui, assim como nenhum outro membro da equipe, vai ter o papel de hierarquização. Ele não vai mandar no trabalho de ninguém. Ele vai ser, vamos dizer, um condutor. Ele poderá ser esse condutor porque, diante dos conhecimentos que ele precisa ter, em relação à doença, à evolução natural dela, as medicações que são usadas, as intervenções que serão feitas, terá um papel de coordenação, mas não de questões de hierarquização, certo? Ativista com formação em cuidados paliativos, mas aquele que está em uma equipe de cuidados paliativos precisa realmente rever os conceitos do foco a ser cuidado e, claro, trabalhar em equipe. Constantemente estar entendendo o que é trabalhar em equipe, fazer troca de conhecimento, troca de informações. A comunicação, nesse caso, é fundamental, tanto a comunicação com a equipe, como a comunicação com o paciente e família, né? E coordenar essa comunicação pode, inclusive, ser a principal função do médico. Não necessariamente só ser aquele coordenador de tudo. Como eu disse anteriormente, ele precisa ter conhecimento de todas as questões de saúde e doença, principalmente da doença ali naquele caso, né, do paciente. Mas ele não é o detentor único do conhecimento sobre a doença. O fisioterapeuta pode ter o conhecimento daquela doença dentro da área de atuação dele. O enfermeiro, a mesma coisa. O fonoaudiólogo também. E assim vai. Essa história de papel predominante, de hierarquização, é coisa do passado. Então, isso a gente falando aqui no contexto de cuidados paliativos. A hierarquização ficou lá no passado. Aqui não pode ter isso, ou eu mando mais do que qualquer outra pessoa aqui na equipe. Primeiro que já não existe mandar em ninguém, né? O médico também vai ter o papel de realizar diagnósticos clínicos, na especificidade daquele tema de saúde, conhecer aqui a doença, ele será o elo para conversar com outros especialistas médicos que já atenderam esse paciente ou que continuam atendendo esse paciente, mesmo ele na condição paliativos, e tem a função também de propor tratamentos. Mas, como eu disse, não é impor, é propor tratamentos e, ao conversar com a equipe multidisciplinar, ver qual é o conhecimento dos outros e ver o que cabe de tratamento naquele momento, o que não cabe de tratamento. O enfermeiro que está ali é a figura, vamos dizer assim, um tanto quanto mais próxima do médico, né? E muito do paciente também, né? A definição mais, não sei se eu estou errada, né? Se tiver algum enfermeiro para me corrigir, me corrija, mas é uma definição mundial sobre qual é a função da enfermagem, que é o estudo da resposta do ser humano às doenças, né? Então, tradicionalmente, como eu havia falado, o médico não tinha muito essa questão do conhecimento do que era o ser humano diante das doenças, né? Na verdade, ainda a formação do médico nas faculdades ainda não está levando por esse lado. Mas o enfermeiro sempre teve isso, de entender como é que o ser humano estava diante das doenças. E aí, depois, em relação à medicina, as coisas foram mudando quando veio a questão dos cuidados paliativos, a medicina de família também tem esse olhar da resposta do ser humano às doenças. Mas o enfermeiro, ele tem, dentro da equipe multidisciplinar, ações objetivas. Ele vai ajudar no controle da dor, ele precisa saber um pouco da hipodermólise. Para quem não sabe o que é hipodermólise, é a administração de medicações via subcutânea, que é uma boa parte, dependendo do grau em que se encontra o paciente dentro dos cuidados paliativos, talvez seja a única via que ele possa fazer uso de medicação. Ele tem a função de fazer os curativos, principalmente aqueles curativos
que algumas pessoas chamam de feridas tumorais, né? Curativos bem grandes, bem de difícil controle, mas eu admiro profundamente os enfermeiros que curtem, que gostam de fazer cuidado com ferida. Quando alguém me perguntar alguma coisa sobre ferida, eu digo assim, olha, é com o enfermeiro. Eu posso até dar uma olhada, né? Mas eu não entendo nada de ferida, e eu acho sensacional quem cuida disso, que é a enfermagem com a especialidade nas feridas. Mas mesmo aqueles que não têm especialidade, mas que gostam, eu já vi milagres acontecendo em cura de feridas que parecia que nunca ia curar, e aí houve a cura, houve o fechamento da ferida, foi sensacional. O enfermeiro também tem a função de fazer uma comunicação terapêutica com o paciente, com a família, também está ali para intermediar os cuidados espirituais, né? Não no sentido religioso, cuidados espirituais mesmo, de trazer conforto, paz, esperança. Por mais que seja uma doença sem possibilidade de cura, não é por isso que você não deve dar esperança, até porque estamos falando de qualidade de vida dentro de situações em que o paciente não tem mais possibilidade da cura física, mas ele pode ter, sim, uma qualidade de vida prolongada, uma boa qualidade de vida, e aí os cuidados espirituais que o enfermeiro pode também dar. Não, claro, ele não vai assumir esse papel. Existe um ser dentro da equipe multidisciplinar que faz isso com mais veemência, né? Zelo pela manutenção do asseio e higiene daquele paciente, coordenação da equipe de enfermagem, né? Que é do enfermeiro, o técnico de enfermagem, e dentre tantas outras funções. Faz também avaliação sistemática de sinais e sintomas, porque é sempre o enfermeiro que está ali mais próximo, para poder transmitir para os outros membros da equipe como é que está aquele paciente. Auxílio da equipe multiprofissional, interação da dinâmica familiar, como reforço das orientações que os outros membros da equipe possam vir a passar. A enfermagem está ali para fazer esse reforço. Tem, naturalmente, a proximidade física e afetiva, tem que atuar em prol da comunicação eficaz, aberta e adaptada, né? E negociação de metas assistenciais. Então, o enfermeiro, ele tem essa função de negociar junto ao médico, junto ao paciente, junto à família, né? O que é melhor, né? O que está mais adequado para aquele momento, e assim por diante, tá? Acho que está indo bem. O fisioterapeuta, ele tem uma função sensacional em diversas situações, como mostra as figurinhas aí, ele ajudando o paciente a andar, a movimentar os membros, né, a fazer reabilitação, mas eu vou adentrar um pouquinho mais aqui nessa questão do fisioterapeuta. Então, tem importância no cuidados paliativos, pela abordagem diferenciada que ele precisa fazer com esse paciente, tem que ter um atendimento humanizado, assim como todo e qualquer outro membro da equipe, precisa fazer interação familiar, continuidade e fazer vamos dizer, um up na relação entre eles, né, entre o paciente, o profissional e a família, tá? Ele precisa ter ali procedimentos e recursos fisioterápicos que vão trazer não só a reabilitação, se não for possível a reabilitação, mas pelo menos que tragam qualidade de vida. São vários, né? Acho que algum fisioterapeuta deverá falar ou já falou, mas eu não tenho muito domínio sobre isso, mas eletroterapia, cinesioterapia, mudança de decúbitos e de posições, tudo em prol de trazer a qualidade de vida a esse paciente. E também trabalhar ali na interação entre profissionais. Saber entrosar com a equipe, ter o pensamento alinhado, sempre que for propor alguma coisa, conversar com os outros membros da equipe e assim por diante. O psicólogo ele tem diversas importâncias
no trabalho da equipe multidisciplinar, como, por exemplo, construir a função do psicólogo dentro do cuidados paliativos a partir de um referencial teórico consistente, né? Os psicólogos que possam estar presentes, ou que já fizeram palestra, tem várias nuances da psicologia que podem ser trabalhadas dentro do cuidados paliativos. A psicanálise, a fenomenologia, a psicologia analítica e social, a análise do comportamento. Então, a função dele vai ser construída baseada em todas essas nuances. Vai fazer o trabalho em equipe, naturalmente, mais uma vez aqui falando, né? Integração de aspectos psicológicos ao tratamento, em especial aqui a questão da dor total, tá? O que é essa dor total para todo mundo entender? Quando trabalhamos em cuidados paliativos, ou qualquer outra situação de saúde que leve o paciente a ter um quadro de dor crônica, a gente não trabalha essa dor apenas a dor propriamente dita, tá? A dor física. Por isso que chamamos a dor total. Por quê? Essa dor, ela incapacita, ela traz desespero, ela traz preocupação, ela tira o sono, ela deixa a pessoa mais irritada. Quando essa pessoa fica incapacitada pela dor, ela não pode fazer o que ela fazia antes. Então, tudo isso tem que ser considerado no aspecto psicológico, por isso chamada de dor total. Esse psicólogo da equipe também vai dar total atenção à família, né? Porque essa família está desestruturada, está passando por momentos difíceis, talvez não entenda certas situações, então o psicólogo está ali para dar realmente esse apoio. E uma coisa interessante também que o psicólogo da equipe de cuidados paliativos tem muita importância é a atenção à equipe. Lembrando que essa equipe também, ela pode ficar desgastada, ela pode ficar com preocupações, com medos, né? Mas o psicólogo está ali também, não para fazer atendimento individual de cada membro dessa equipe, mas principalmente dar atenção para entender essa equipe como um todo e poder dar o suporte necessário e até dizer assim, olha, se perceber que tem algum membro da equipe que não está bem, que precisa ser afastado, que precisa de um apoio maior, conseguir identificar essa pessoa dentro da equipe e poder, assim, prestar esse suporte a ela, né? Outro membro da equipe importante é o assistente social. Tá? O assistente social, ele tem a função e a atuação de conhecer o paciente e a família e os cuidadores nos aspectos socioeconômicos e culturais. Precisa se inteirar de todas as informações e orientações legais e burocráticas e de direitos, tanto em relação a benefícios, a questões de poder, por exemplo, transporte aéreo, se for necessário fazer algum tipo de transporte aéreo, questões de cuidados, até funções assim, não de saber sobre herança, mas assim, orientar esse paciente o que deve fazer, mais ou menos, em relação a isso. Avaliar a rede de suporte social, por exemplo, tem um paciente que está lá internado na enfermaria de cuidados paliativos e que esse paciente está sozinho, né? Então, o assistente social vai buscar, né, o suporte desse paciente, se ele tem família, se ele tem amigos, quem é que pode ajudar ele. O assistente social tem esse papel bem importante. Estabelecer a rede interinstitucional de cuidado, né, ao paciente em cuidados paliativos, como que ele vai funcionar, né, como ele vai se movimentar, esse paciente e a sua família, dentro da instituição onde ele se encontra internado. Ele serve o assistente social também como interlocutor entre paciente, família e equipe,
porque, assim, cada membro da equipe pode servir também como esse interlocutor, depende da situação. Vai que num dia é o fisioterapeuta, é o fono que está ali fazendo o seu trabalho, e aí a família acaba demonstrando ou externando alguma preocupação, esse profissional que está ali no momento, ele também servirá de interlocutor entre o paciente, família e equipe, né? E tem que ter, dentre as funções dele, uma escuta e acolhida adequada para poder entender o contexto de toda a situação daquele paciente e daquela família, né? Como eu falei anteriormente, que lá na função do enfermeiro, dizia que ele tinha a questão do suporte espiritual, mas existe a figura dentro do cuidados paliativos, existe a figura da assistência espiritual, ou capelão. Esse assistente espiritual geralmente precisa ser uma pessoa que não tenha um segmento religioso específico, para que não haja conflito de interesse, né? Mas ele precisa, esse assistente, entender todas as religiões, saber entender o paciente dentro da religião que ele pratica. Se ele não pratica nenhuma, tentar dar um suporte espiritual de outra maneira, mas ele precisa ser eclético nesse sentido, para que não haja direcionamento para nenhuma religião. Então, o capelão, ele precisa, teoricamente, ser neutro, né? Para poder prestar bem a assistência dele, né? O fonoaudiólogo, ele tem várias funções. A fonoaudiologia vai falar mais tarde com a Lúcia Brito, né, às 19 horas. Eu vou dar só uma pincelada, assim, muito rápida com o fonoaudiólogo, mas, assim, é uma pessoa mega importante para a equipe também, né? Eu vi, assim, coisas maravilhosas acontecendo na atuação do fonoaudiólogo. Pessoas que não tinham mais esperança de se alimentar via oral, começaram a se alimentar. Pessoas que não estavam mais nem falando nada, eu vi fazer a oração do Pai Nosso junto comigo. São coisas, assim, bastante milagrosas. Eu sempre brinco com a Lúcia que ela é uma milagreira, né? Ela faz coisas assim que a gente nem imagina, mas ela acaba fazendo essa atuação. É um paciente atuante na alimentação, acabei de falar, quanto à forma, e a comunicação do paciente em cuidados paliativos, buscando sempre o quê? A promoção, a adaptação, inserção desse paciente na sua vida, né? Porque apesar de ele estar numa situação de uma doença crônica e sem possibilidade de cura, não quer dizer que ele não possa mais ser inserido na sua família, inserido nas suas atividades diárias, mas tudo com adaptação. Então, o fonoaudiólogo tem esse papel bem interessante aí. Tem uma abordagem diferenciada, com atendimento humanizado e em constante atualização. Isso é mega importante, entender que os fonos precisam estar sempre revendo os seus artigos, as últimas evidências científicas. Não só o fono, qualquer profissional de saúde precisa sempre estar com a sua carga intelectual atualizada, né? O fonoaudiólogo vai ter uma importância na interação familiar, como preparo e orientações rotineiramente revisadas e ofertadas de acordo com a condição atual do paciente na questão da alimentação, né? Precisa ter um conhecimento dos gostos daquele paciente, do que é que ele sente falta, para ir fazendo as adaptações que forem necessárias, né? Os procedimentos e recursos utilizados pelo fonoaudiólogo: uso de técnicas tradicionais, comprovadas cientificamente, né, e ou aliadas a tecnologias inovadoras, que a Lúcia deve falar mais tarde, não sei qual será o tema dela, não me lembro agora, mas ela vai com certeza ser brilhante na palestra dela.
essas técnicas e tecnologias inovadoras podem ser utilizadas na comunicação ou para terapia orofacial, na questão dos pacientes disfásicos, né? O fonoaudiólogo também vai trabalhar na interação entre profissionais, entrosamento e respeito dentro da equipe, com pensamento alinhado, assim como todos os outros precisam ter, e de acordo com cada caso assistido pela equipe. E uma coisa bem importante, bem interessante, é que o fonoaudiólogo precisa fazer um trabalho com qualidade e não em quantidade, né? Às vezes, se você fizer menos numa atuação, pode ser muito mais, né, quando esse trabalho é realizado com qualidade, baseado nas últimas evidências, com responsabilidade. Então, nem sempre um monte de sessão é o que vai ajudar o paciente. Pode ser que uma, duas, mas feita com muita qualidade, vai ajudar esse paciente com certeza. O outro membro com grande importância também, e que trabalha, inclusive, muito próximo, junto com o fonoaudiólogo, eles trocam e precisam trocar muita informação, é o nutricionista. Por quê? O nutricionista faz a avaliação calórica daquele paciente, a avaliação dos alimentos, vê a saúde dele como um todo, o que ele precisa de alimento, né? Então, o nutricionista ele vai oferecer recursos e esclarecimentos em relação à alimentação. Dentro da dietoterapia, ele sempre vai respeitar a vontade do paciente, além de oferecer as necessidades nutricionais. Terá na prescrição nutricional o quadro clínico, o prognóstico, os riscos e benefícios da terapia. E, como eu falei ainda há pouco, o trabalho dele junto ao fonoaudiólogo para saber consistência, como é que está a situação da parte mastigatória do paciente, da parte de deglutição. O nutricionista precisa estar a par disso tudo junto com o fonoaudiólogo para que ele possa justamente montar o seu cardápio de acordo com o quadro clínico daquele paciente. E a nutrição de pacientes em doenças avançadas, ela deve priorizar muito o conforto emocional daquele paciente, o prazer na hora de se alimentar, o auxílio na diminuição da ansiedade. Porque todos nós sabemos que um dos maiores prazeres da vida é a alimentação. E quando você é impedido de fazer isso, realmente isso mexe com a questão emocional. E aí você deve realmente priorizar isso, né? Um exemplo que me marcou muito bem é quando eu passei no ambulatório de cuidados paliativos lá no SECOM, quando eu era da residência de medicina de família, quando eu estava na residência. É uma paciente que tinha, acho que tinha um câncer, eu acho que cervical, não me lembro bem, mas que de uma certa forma impedia que ela se alimentasse, né, dentro da normalidade. Mas essa paciente, por exemplo, já tinha realmente um prognóstico comprometido, né? Não tinha mais chance de cura daquele câncer, ele realmente estava de forma bem avançada, e aí essa paciente tinha um desejo enorme, né, de comer munguzá, né? E aí, né, o munguzá ou a canjica branca, né? Não sei se tem pessoas de fora do Amazonas, mas ela queria muito comer aquilo, né? E aí a equipe conversou, né? Todo mundo chegou ao consenso que ela ia comer aquele munguzá que ela tanto queria, né? E aí uma coisa interessante que sempre acontece em cuidados paliativos, né? São essas pessoas, principalmente já com estágio avançado de doença, que parecem que estão esperando só alguma coisa que elas desejam muito para que elas possam partir em paz, né? E aí essa paciente foi decidido que ela ia tomar o munguzá dela, foram comprar o munguzá lá, eu acho que ainda deve ter o carrinho lá pela frente do SECOM, e aí compraram com aquele vendedor lá do carrinho, levaram,
essa mulher comeu esse munguzá na maior felicidade do planeta. Isso comeu tudo. Ficou fortíssima, ficou muito feliz. E aí, infelizmente, como eu disse, né, ela já é um câncer avançado, parecia que ela estava esperando só realizar o desejo dela, e aí a gente soube depois, porque a rotação era muito intensa, aí 2 dias depois eu soube que ela faleceu. Mas são as coisas que acontecem realmente dentro dos cuidados paliativos. E é isso, a nutrição tem essa função também de trazer o melhor possível em relação à alimentação para esses pacientes, né? E o dentista? A gente Pode falar. a gente tem uma pergunta aqui, doutora. Deixa eu só ler. Pode falar. Gostaria de saber se existe uma reunião para repassar todas as informações de cada paciente nos centros e hospitais ou se é estabelecido pela própria equipe. Não, assim, na equipe de cuidados paliativos, existe sim essa reunião. É feita uma reunião semanal, não é quinzenal, ela é semanal mesmo. Eu sei, pelo menos da rotina da equipe do SECOM, que é com a equipe que eu tive mais proximidade, ela faz a reunião semanal da equipe para que cada um passe a situação do paciente e aí possa elaborar juntos o plano de cuidados desse paciente, porque geralmente é um plano que ele pode mudar de fato semanalmente, né? E aí ele precisa ser reestudado toda semana com todos os membros da equipe. Deu para entender direitinho? Acho que sim, né? Posso continuar, Cris? Pode, doutora. Tá. Então, vamos lá. O outro membro da equipe, como eu falei, de bastante importância, é o dentista, né? Ele vai aí trabalhar junto, muito próximo do nutricionista, do fonoaudiólogo, porque o dentista, ele está ali para ver a saúde bucal, para identificar por que talvez o paciente não esteja comendo, né? Às vezes tem essa situação, né? O paciente está se recusando a comer por alguns dias. Aí, com tantas tarefas, né, os membros da equipe com tantas funções para desempenhar, às vezes, né, de repente pode passar batido. Ou alguém alertar e perceber que aquele paciente tem um problema bucal e chamar o dentista para resolver. No meu curso de aperfeiçoamento de cuidados paliativos, a dentista que foi dar a aula dela, ela exemplificou muito bem uma situação, que tinha um paciente lá na equipe, acho que ela era de São Paulo, que estava sendo cuidado pela equipe, que estava se recusando a comer, havia, sei lá, 3, 4 dias, e a equipe preocupada, o homem ia desnutrir, não sei o que e tal. E aí, chamaram ela para fazer a avaliação, e pasmem, o paciente, não é que ele não quisesse comer, ele não conseguia comer, porque ele tinha um grande ferimento dentro da boca, envolvendo o dente e tudo, e aí, né, não foi feita esse olhar mais aguçado para essa situação, e aí quando a dentista foi lá, avaliou, fez o cuidado, né, melhorou o paciente, ele foi lá e conseguiu se alimentar normalmente. E, por último, esse outro membro da equipe, que não sei, pelo menos nos planos de saúde, eu não vejo com tanta frequência o terapeuta ocupacional. Mas eu acho que precisaria realmente ter bem a atuação deles, né? Eu não sei como é que está essa situação hoje em relação ao terapeuta ocupacional, mas como participante das equipes de cuidados paliativos, mas a função do terapeuta ocupacional, além das funções comuns a todos os membros da equipe, saber se relacionar em equipe, ter uma interação boa com família e paciente, o terapeuta ocupacional ele vai fazer a readaptação da condição daquele paciente, né? Então, assim, é um paciente que é um cadeirante,
como é que a gente vai adaptar a casa desse paciente, ou adaptar o leito desse paciente, como que ele vai conseguir manter as funções que ele antes mantinha na vida dele quando ele não estava debilitado. Então, são as adaptações feitas no ambiente que ele vive, como a própria adaptação dele para ele não perder as funções por conta pela debilitação que a doença trouxe àquele paciente. Então, o terapeuta ocupacional, ele tem essa função que eu acho também incrível e sensacional de ser trabalhado, né? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso, né? Tem alguma pergunta, Cris? Tem sim, doutora. Estão perguntando assim, qual é a importância do biomédico perante a equipe multidisciplinar? Agora me pegou. Bom, eu posso me inteirar disso aí. A gente não, nunca foi, pelo menos eu nunca vi escrito em alguma literatura de cuidados paliativos a importância do biomédico. Eu acho que eu vou ficar devendo essa, mas eu posso, de repente, depois dar uma pesquisada para ver qual é a atuação dele. De fato, eu não sei bem qual é a atuação do biomédico. Tem outra, Cris? Tem sim, doutora. Só um minuto. A nível do Brasil, como esse processo teórico deve ser lindo de se ver estar sendo empregado, doutora? Qual é a sua integralidade? Então, o Brasil tem se esforçado bastante, né, em termos de atuação dos cuidados paliativos. Ainda não é o paraíso, não é o ideal, mas os esforços das equipes têm melhorado cada dia mais, né? Nas equipes que são realmente compostas por pessoas com formação em cuidados paliativos, essa integralidade, ela realmente existe. Agora, quando existem pessoas, assim, se forma uma equipe em cuidados paliativos, dizendo por esse nome de cuidados paliativos, mas não tem a formação, acaba realmente se perdendo essa questão da integralidade. Quando se tem a formação, a integralidade é respeitada. Mas, como eu disse, ainda são poucas as equipes de cuidados paliativos no Brasil, né? A gente está muito atrás de muitos países, inclusive de países da África, tem melhores cuidados paliativos do que a gente, mas é porque ainda é muito visto, ironicamente, né, ainda alguns setores de hospitais ainda veem essa equipe de cuidados paliativos como a equipe da morte. Mas por conta que ainda existe muito preconceito de achar que cuidados paliativos, por exemplo, só se aplica a pessoas que já estão com o pé na cova para morrer dali a, não sei, algumas horas ou alguns dias, né? Então, precisa ainda ter uma formação desde a faculdade para que todo mundo entenda o quão é importante cuidados paliativos, onde ele deve entrar, quando ele deve começar, quem é candidato a ser cuidado pela equipe de cuidados paliativos. Mas, basicamente, é isso. Ainda estamos engateando, mas um dia a gente chega lá. Tem mais, Cris? Deixa eu olhar aqui. Não, doutora. Alguém tem mais alguma pergunta ainda, gente? Eu acho que só, doutora. Essa foi uma excelente palestra, acho que não restou dúvida nenhuma. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá aqui. A interação entre os profissionais com mais afinidade nos processos realmente faz isso acontecer? Sim, quando se tem a afinidade
e eu falo aqui de afinidade pela questão da formação em cuidados paliativos. Afinidades pessoais também conta, claro, é importante, mas se pelo menos tiver a afinidade dentro da formação, conta sim muito, porque assim, eu, por exemplo, posso ter um enfermeiro paliativista, um médico paliativista, né, mas eu não tenho, vamos dizer, um fonoaudiólogo paliativista, ou pelo menos um fonoaudiólogo que não entenda de cuidados paliativos. Vai ser muito difícil ele trabalhar no processo. E aí, às vezes, isso pode a questão do cuidado. Por isso, a importância de a equipe de cuidados paliativos ela ter formação específica. Porque o que se atua em pacientes com possibilidade de cura é diferente de como se atua em pacientes sem possibilidade de cura. Por isso que essa afinidade de formação e afinidade entre todos os membros da equipe para poderem pensar, ter o tal do pensamento alinhado, como eu falei, é super importante, sim. Mais alguma? Mas tem umas 3 aqui, a gente finaliza. Deixa eu só ler para a senhora. Tá. Qual a importância do paciente quando está surtando, que está com problema mental? Seria a importância dentro desse contexto de cuidados paliativos? Isso, qual a importância da equipe com o paciente que está surtando? A pergunta acho que deveria ser assim. Tá. Então, a importância dessa equipe é, principalmente, não se estressar, né? Saber que aquele paciente tem uma necessidade mental por todo o contexto que ele está vivenciando, e aí cada um poder contribuir um pouco para que aquele paciente fique mais confortável, né? O médico poderá vir para fazer a medicação se for necessária, o psicólogo precisa atuar para ouvir esse paciente, para ouvir essa família, lembrando que família e paciente é uma unidade só, então, às vezes, ele pode estar surtando não por conta nem do contexto da doença dele, mas ele pode estar surtando porque ele soube de um problema lá na casa dele, para ele que ia resolver se ele estivesse bem, e ele não pode, ele está ali preso naquele leito, sem poder resolver. Então, cada um tem que contribuir um pouquinho, nem que seja com uma palavra, um conforto. O médico também precisa trabalhar essa questão da comunicação, ele não está lá só para fazer a prescrição do ansiolítico, do tarja preta, para melhorar a crise desse paciente. Ele também tem que entender o contexto que está acontecendo, ajudar a tranquilizar todo mundo, e cada um vai fazendo um pouquinho e esse paciente ficar mais confortável e sair da crise, que é o mais importante. Aí tem um aqui, estudante de farmácia, qual é a relação à atividade do farmacêutico? Sim, não que eu esqueci, mas lá no Manual de Cuidados Paliativos existe a atuação do farmacêutico na questão das interações medicamentosas, né? Esse trabalho da análise das interações medicamentosas é importante, tem que ser feito pelo farmacêutico. A dosagem, quais as medicações que podem ser feitas por hipodermólise, também tem que ter o olhar do farmacêutico, né? As orientações, por exemplo, se esse paciente tem a possibilidade de ir para casa, o farmacêutico também orientar sobre tudo, como que faz a medicação, o que é que interage, o que é que não interage, quais são os efeitos colaterais. O farmacêutico tem, sim, importância na equipe de cuidados paliativos também. Principalmente nós que somos fonos, quando a gente vai trabalhar com paciente com cialorreia, a gente aciona a parte da farmacologia, a parte do farmacêutico. Principalmente, será que eu estou fazendo tanta manobra e esse paciente ainda continua tendo aquela cialorreia, aquela baba, enfim? E a Exatamente. gente interage justamente por causa da farmacologia, ou diminui, exatamente. Ou aumenta. Então, a gente entra muito nessa conversação, né? Com certeza. Então, o farmacêutico tem aí a sua atuação também, de bem importância.
Acho que a última pergunta aqui, gente. O fisioterapeuta pode trabalhar dentro da área cirúrgica ou dentro dos hospitais? Se sim, com qual frequência? Dentro da área cirúrgica que fala, seria dentro do centro cirúrgico ali? Eu acho que deve ser esse direcionamento da pergunta, né? Sim, ela está falando que sim. Provavelmente, né? Né? Isso. Sim, num pós-cirúrgico, sim. Por exemplo, um paciente que necessita de fisioterapia respiratória, cardiológica, respiratório imediato, é importante que o fisioterapeuta atue. Numa cirurgia de questões articulares, né, ósseas, né, precisa ter atuação precoce dele para a reabilitação motora desse paciente. A frequência seria até o momento que esse paciente seja reabilitado. Se for no caso dos cuidados paliativos, a gente não vê muito a questão da reabilitação, mas a gente pode ver a questão da qualidade de vida. Então, assim, quanto mais precoce no pós-cirúrgico, a atuação do fisioterapeuta, tanto respiratório, cardiológico, neurológico, motor, você deveria atuar melhor para esse paciente, né? Isso. Acho que finalizamos aqui, doutora. Imensamente quero agradecer em nome da FAMetro, em nome de todos os acadêmicos aqui, todos os cursos, da participação do nosso encontro multidisciplinar. E eu falo que trabalhar com a senhora foi uma experiência maravilhosa, porque deu a importância da gente entrar numa equipe, não é só porque a gente é fono, deu a vontade de trabalhar, pesquisar, estudar mais aquele paciente, justamente para a gente ter fundamento teórico, para quando chegar um médico, ou enfermeiro, ou fisioterapeuta, a gente discutia, fazer uma discussão de caso a nível deles e estudar o paciente como um todo, né? Isso a gente vê o prognóstico, a evolução do paciente. Então, essa formação de equipe faz a gente crescer como profissional e a evolução do paciente também. Então,